convidar os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João escreveu. Eu quero ler o texto do capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Um texto amplamente conhecido de cada um de nós. A partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Olha, lê isso nos nossos dias aqui. Tem gosto de água doce, né? Me veio à mente agora, coisa impressionante, porque esse era o sentimento daquele povo quando se falava em um poço, numa região seca e árida. Poço era fonte inestimável, era algo rico. Ontem estava na feira e fui comprar uns aipins e o homem me vendeu já descascados. E ele lavou bem, eu disse, esse aí tá bom, porque não preciso nem colocar sal. Ele disse, não, esse vem de Bicaraí, a água é doce. Olha, falar isso nos nossos dias, que significado grande. Então o texto diz que ele chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, verso 5, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho. Ali havia o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse, Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim também como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera, dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos,
e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: eu sou o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram dela estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Os encontros de Jesus, apresentados na palavra de Deus, são relatos de grande significado. Jesus nunca teve um encontro despretensioso com ninguém. Nenhum momento dele com alguém foi fortuito, aconteceu por acaso. Nenhum encontro de Jesus deixou de terminar em bênção, em libertação, em prazer, em novidade de vida para aquele que o encontrou e que teve nele a certeza de uma vida, do começo de uma vida diferente. Como crentes em Jesus, nós temos a grande responsabilidade de não apenas olhar para Ele e copiar os seus ensinamentos. A nossa responsabilidade cristã não é simplesmente guardar na mente os ensinamentos que temos aprendido a partir do seu ensino, do ensino de Jesus. Mas o objetivo principal é imitá-lo. É proceder como ele procedeu, conforme as orientações que nós temos na sua palavra. Aliás, a palavra cristão, literalmente, significa isso. São aqueles que o imitam. São aqueles que reproduzem as atitudes e o caráter dele no cotidiano de cada um de nós. Os homens que seguiram ao Senhor, quando foram chamados de cristãos, ainda no primeiro século, foram chamados de cristãos como forma de receber desdém, porque o Cristo havia sido preso e crucificado. Para muitos era um insubordinado, ainda que tenha sido o Filho de Deus encarnado, aquele que veio para expressar de forma legítima, palpável, a graça de Deus, mas foi tido por muitos como um insubordinado. Os seguidores de Jesus, quando eram mal vistos, eram tratados como pequenos cristos, imitadores
do Cristo que foi vencido, do Cristo que foi preso, do Cristo que foi crucificado. Mas ali estava a denotação, ainda que na mente dos homens, com intuito pejorativo, estavam ali dizendo que conseguiam ver nos seus seguidores aquilo que viam no Cristo verdadeiro. Então, como seguidores dele, precisamos aprender com ele para reproduzir suas ações, suas atitudes, seus ensinos no nosso dia a dia. Quer estejamos reunidos como grande congregação aqui, quer estejamos reunidos na condição de grupo pequeno, ou mesmo na nossa individualidade, onde quer que estejamos, em todo tempo somos chamados para testemunhar e representar o que ele tem ensinado e produzido nas nossas vidas através do seu Santo Espírito. Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana traz para nós algumas reflexões, e eu não me demorarei aqui. Mas, em primeiro lugar, eu destaco que o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi significativo, foi importante para ela, porque a mulher samaritana encontrou em Jesus esperança, porque ele quebrou a barreira da indiferença relacional. Não tem coisa pior do que você perceber a indiferença de alguém com você em qualquer ambiente que você chega. Porque nós temos todos, de modo geral, uma necessidade básica. É a necessidade de nos sentirmos aceitos no lugar onde estamos. Seja escola, família, trabalho, seja onde for, numa viagem, quando você senta para viajar, ou num ônibus ou avião, e você percebe que durante a viagem há aquele silêncio. Às vezes ocorre mesmo, mas é terrível, parece que o tempo não passa. E quando a indiferença se dá a partir de pessoas com quem temos que conviver diariamente, isso se agrava. E é interessante que Jesus entra na vida dessa mulher de uma forma significativa, quebrando a indiferença que ela experimentava do ponto de vista étnico. Ela era de origem samaritana. E sem que a gente, pelo menos, pincele um pouco da história, não compreenderemos o impacto que foi para a vida dessa mulher, o encontro com Jesus e a postura dele em relação a ela. Em 930 a.C., depois da morte do rei Salomão, os judeus experimentaram uma divisão geopolítica. Eram 12 tribos. 10 tribos formaram o reino do norte, o reino chamado Reino de Israel. E 2 tribos formaram o reino do sul, chamado Reino de Judá. Viveram assim durante alguns anos. Em 606, já cumprindo a profecia bíblica de que o rei Nabucodonosor e o reinado da Babilônia invadiria o reino do sul, Judá, e levariam cativos para a Babilônia, em 606, o reino de Judá foi invadido na primeira etapa, ou foram 3 etapas. A primeira, em 606,
conforme registro de Daniel 1 e 1 Crônicas 36. Depois, em 597, a segunda etapa, 586 a.C., a terceira etapa. E os judeus que foram levados para a Babilônia viveram 70 anos, porque a profecia de Jeremias 25:11 dizia que o cativeiro era por um período de 70 anos. Em 536, os judeus foram libertos do cativeiro babilônico e retornam para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Isso está registrado em Esdras capítulo 10. No retorno, depois de 70 anos, os que não eram judeus de sangue puro, porque durante esse período, os que foram levados para a Babilônia contraíram casamento com mulheres e homens que não eram judeus e passaram a formar um grupo misto. No retorno, esses que não eram judeu legítimo passaram a ser desprezados e houve uma ordem expressa para que os homens despedissem as mulheres que não eram judias. Eles não podiam voltar mais para a Babilônia, nem podia ficar em Judá. Buscaram o território de Samaria, entre a Judeia e a Galileia, no meio, e passaram a viver ali. De quando essas coisas aconteceram, vivendo esse repúdio, vivendo quase que segregados, porque se intentassem viajar para o norte, teria que passar na Galileia. Se intentassem viajar para o sul, teriam que passar pela Judeia. Eram desprezados. De quando isso aconteceu até esse momento que Jesus veio e teve um encontro com essa mulher, haviam se passados aproximadamente 400 anos. Você sabe o que representa 400 anos de indiferença? Você tem ideia do que significa uma família desprezar a outra e não ter contato com a outra e odiar a outra e tratar mal durante 400 anos? Quantas gerações reproduzem esse sentimento? Chega ao ponto em que ele, o Filho de Deus, está ali com a sua intenção de ir da Judeia para a Galileia, e ele para na cidade de Sicar, junto ao poço, para ter um encontro que vai marcar a vida de uma mulher e a vida de um povo. E ele rompe o lacre da indiferença. Era inimaginável um judeu cumprimentar um samaritano, muito menos ainda um homem a uma mulher. E contra todas essas concepções, contra essa configuração definida, sedimentada, ele a cumprimenta e se coloca na posição de necessitado. Dá-me um pouco de água. Queridos, qualquer outro samaritano poderia reclamar das ações dos judeus. Essa mulher jamais. Ela tinha um testemunho vivo de que encontrou com o Filho de Deus, que quebrou o laço, o lacre da indiferença relacional. Porque ele não permitiu
que essas coisas continuassem por geração e mais geração. Porque o seu propósito era exatamente unir esses laços. Onde há indiferença, onde há separação, onde há receios, onde há traumas, ele veio exatamente para colocar um fim, ele veio para quebrar, porque o propósito da sua morte não é simplesmente salvar o homem do seu pecado, mas é prover união, restauração nos relacionamentos. O nosso intento, a partir de Cristo, deve ser esse. Nosso objetivo, nossa finalidade, nossa perspectiva de caminhada também deve ser a mesma. E isso tem que ser praticado aqui e nos grupos pequenos. Quantas histórias poderiam ser citadas aqui de pessoas que, por alguma razão, mesmo antes de conhecer a Cristo, viveram uma desavença mortal. Estava conversando essa semana com um irmão em Cristo, que me relatou que antes de conhecer ao Senhor, por conta de uma desavença, ele foi na casa de alguém que ele conhecia, que era próximo, para matar. E puxou o gatilho e pinou. E o camarada correu, e ele deu o segundo tiro e pegou na parede. Depois esse homem foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. E disse: pastor, ir à casa dele para dar um tiro foi muito mais fácil do que agora ter que retornar para pedir perdão. Ele disse: quando eu me converti, Deus disse: vai lá e pede perdão. Ele disse: eu nunca tremi tanto. E quando chegou lá, ele disse: eu vim numa missão de paz, porque o povo da casa já estava assombrado com a chegada dele. E pela graça de Deus, quando os dois se encontraram, esse já era convertido, e o que quase leva o tiro também já havia aceitado Cristo como Salvador. A paz foi selada. Fique em pé aí, amado. Irmão Donaciano. Tenha medo dele não. Jesus já restaurou. Fiquei emocionado quando ele me falou sobre isso. Porque só o Evangelho faz isso. O que Jesus estava fazendo aqui com aquela mulher era exatamente rompendo o lacre da indiferença. A igreja do Senhor é bela, porque é possível que você encontre aqui pessoas que outrora foram seu desafeto. É possível que você olhe assim e diz: ah, rapaz, fulano está vindo à igreja. Pois é. E se você pode identificar isso aqui, vá lá, em nome de Jesus, e dê um abraço na pessoa. Porque o Evangelho de Cristo deve promover esse tipo de atitude em nós. Jesus fez isso, rompendo o lacre da indiferença com aquela mulher. Jesus estava ali naquele poço, não era para beber água, simplesmente. Ele estava ali para mostrar-lhe que barreiras podem ser quebradas, que a esperança existe e que relacionamentos são passíveis de transformação quando nos submetemos à graça de Deus. Se você se submeter à graça de Deus, você agirá com graça na vida de pessoas e Deus será glorificado através da sua vida. Aquela samaritana, o encontro dela com Jesus foi importante,
porque ele demonstrou interesse pelos anseios da sua alma. Jesus, um mestre por excelência, sabia tudo daquela mulher. Estava agendado na agenda divina aquele encontro, não na dela, mas na dele. E quando Jesus estabelece a comunicação, pede água, aquilo foi o quebra-gelo. Jesus diz assim: chama teu marido. Foi no ponto de tensão daquela mulher. Foi no calcanhar de Aquiles daquela mulher. Porque ela vivia um drama. Ela viveu, eu não sei quanto tempo, mas esse infortúnio da alma, o desejo de ser correspondida, o desejo de encontrar uma âncora emocional, o desejo de experimentar felicidade e paz interior. Mas ela definiu que nos relacionamentos isso seria possível. Há um clamor na sua alma. E Jesus diz: vai, chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Porque ela começa a perceber que aquela busca não acalenta a sua alma, a sua necessidade. Eu não olho para essa mulher como uma mulher profana. Eu olho para essa mulher como alguém que tem uma lacuna na alma e como quem está vivendo na escuridão, sai tateando, tentando encontrar em que se agarrar. Assim como gente que tem necessidade na alma e busca isso nos entorpecentes. Se você perguntar às pessoas que se drogam, se quando começaram tinham intenção de morrer com aquilo, nenhum. Eles vão porque eles ouvem falar de uma sensação extraordinária e fuma um baseado, queima uma pedra de crack que lhe dá uma sensação fora do comum. E aí o cara fica doido. Ele quer mais. E ele vai cada vez mais se afundando. A gente que não procura isso, mas a gente que se envereda por outros caminhos, querendo encontrar paz na alma, querendo encontrar uma âncora segura, algo que possa corresponder à sua necessidade. Essa mulher, à semelhança de muitos de nós que buscamos resposta para aquilo que nós mal sabemos o que é, estava procurando nos relacionamentos. E Jesus toca exatamente naquele ponto, para que ela se desnude, para que ela admita que a sua busca pela satisfação da necessidade da sua alma ainda não foi encontrada e nunca será encontrada fora de Jesus. Jesus teve interesse pelas coisas da sua alma, assim como Ele tem interesse pelas coisas da minha alma, pelas coisas da sua alma, pelas coisas da alma de cada um de nós. Sabe quem somos, sabe das nossas aflições, sabe das nossas angústias, sabe do desmantelo que nós carregamos, sabe aquilo que queremos. Esse é o Jesus que deseja relacionamento comigo e com você. Marcar a nossa vida dessa forma. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo a teu respeito, assim como Ele se pronunciou, e aquela mulher fica espantada e vai dizer: olha, eu conheci um homem, acho que ele é o Cristo,
porque Ele sabe tudo a meu respeito. Ele sabe tudo a seu respeito. Aquela mulher teve um encontro marcante, porque Jesus a orientou nas questões espirituais. Observe, queridos, que a reflexão do que temos aqui nesse texto aponta para áreas importantes na nossa vida. Diz respeito aos nossos relacionamentos com as pessoas, diz respeito com as inquietações da alma e diz respeito também com a relação com o Criador. Porque nos versos 20 a 26, ela diz: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Mas Jesus vai dizer para ela que não importa o lugar, importa quem e como adoram a Deus. A necessidade do ser humano, o propósito da sua existência é adorar o Criador. Se você quer encontrar sentido na vida e você não está encontrando nas coisas que você busca, quero lhe dar duas certezas. Primeiro, você nunca encontrará nas coisas dessa vida. Segundo, você só pode encontrar em Jesus, e isso pode ser hoje. Entende isso? Jesus disse: querida, o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito, baseado na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ser um adorador? Você quer resolver sua questão diante de Deus? Abra seu coração para Jesus. Deixe Ele fazer morada. Ele vai mudar o sentido da sua vida. Não procure Jesus como quem procura a bênção. Procure Jesus como quem procura vida. Só a vida nele. E Ele está à tua espera, como esteve à espera daquela mulher na beira do poço. Basta que você se renda a Ele. Os nossos grupos pequenos devem proporcionar esse momento de quebra daquilo que trava os relacionamentos, oportunidade para as pessoas se colocarem e oportunidade também para que elas compreendam a importância de Jesus na vida. O propósito de Deus é fazer de nós verdadeiros adoradores. Deus busca esses. Decida ser um adorador por excelência. Entregue sua vida a Jesus. Decida viver para Ele, porque Ele ama você, porque Ele está à tua espera. Tudo que você tem recebido na sua vida e vivido até hoje tem sido expressão da sua graça, tem sido resultado da bondade. É por conta do renovar da misericórdia desse Deus que decidiu nos amar sem abrir mão de nós. Coisa linda. Ser amado por Deus
sem correr o risco dele abrir mão. Ele jamais vai se decepcionar com você, porque Ele sabe exatamente quem nós somos. Sabe o que fazemos, sabe do que somos capazes. A sua graça nos sustenta, a sua graça nos basta. Conversei com alguém recentemente que disse: tenho medo quando o Senhor faz um apelo, porque eu tenho medo de me entregar e eu não sei se continuarei firme. Eu disse: lance-se nos braços de Jesus, entregue sua vida a Ele, Ele vai te sustentar. Você não entregou a vida a Jesus, entregue hoje. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça nesse instante. Amado Deus, o terreno do coração e da mente humana, ninguém pode penetrar, senão o Senhor pelo teu Espírito. A tua palavra é viva para penetrar mente e coração. Faze entre nós a obra que te aprova. Alguém entre nós, nessa atitude que estamos, que hoje deseja entregar sua vida a Jesus e se tornar um crente em Jesus. Se porventura há entre nós alguém que hoje deseja tomar essa decisão, eu vou pedir apenas que você fique de pé, onde você estiver, e vamos orar por você. Alguém? Querido Deus, a tua palavra jamais voltará vazia para ti. Ela prestará o serviço e a obra para o que foi designada. O tempo é teu. Ao Senhor seja a honra e a glória. Amém.